Tá? Bom dia para você de casa. Esse é o culto que nós estamos realizando aqui no primeiro domingo do mês de julho, dia 6 de julho. E você poderá, né? É certo, nós estamos gravando, no caso, esse é um culto gravado que nós estamos colocando na nossa página no YouTube. Você também pode compartilhar com quem você quiser. Bom, Deus te abençoe e seja bem-vindo. IGD de Santa Cruz, essa igreja é abençoada ou não, igreja? Quem ama essa igreja, diga amém. Bem, quem aqui já passou ou está passando por alguma dificuldade? Levante a mão. Quantos aqui já passaram ou estão passando por dificuldade? Levante a mão. Graças a Deus, a maioria aqui nunca passou por dificuldade, né? Porque a maioria não levantou a mão. Então tem gente aqui que não sabe o que é dificuldade. Glória a Deus. Eu já passei por muitas dificuldades. Momentos difíceis sempre existiram e sempre existirão. Mas deixa eu tirar a dúvida. Quem aqui já passou ou está passando por alguma dificuldade? Levante a mão. Acho que não tinham me entendido, né? Irmãos, os momentos difíceis sempre existirão. Jesus deixou bem claro quando ele disse: no mundo tereis o quê? Aflições. Mas ele declarou: tem de bom ânimo. Eu venci. E se ele venceu, aquele que nele está, vence também. Não há dificuldade. Mas o que nós devemos fazer em meio às dificuldades, nos momentos difíceis? Bem, isso nos leva ao tema da nossa mensagem aqui hoje. Em meio às dificuldades, lembre-se do Emanuel. Lembre-se de quem? Do Emanuel. Acredite, confie e apegue-se a ele. Em meio às dificuldades, lembre-se do Emanuel. E não só lembrar, acredite também nele. Confie, né? Acreditar, confiar. Embora são sinônimos. E apegue-se a ele. Nós vamos meditar no livro de Isaías, no capítulo 7. Vamos lá. Isaías, livro profético que está logo após aí o livro de Provérbios, Salmos, Provérbios, aí vem Eclesiastes, lógico, Cantares e Isaías. Aqui nós vemos uma situação difícil que espantou e desequilibrou o rei Acais e todo o povo de Judá por causa de uma má notícia. Uma notícia não boa. Quem dera se a gente só ouvisse notícias boas. Mas tem notícias ruins, que se nós não estivermos preparados, pode causar um grande estrago na nossa vida, tanto psíquica, emocional, física, e também abalar até a nossa estrutura espiritual. Embora, se essa está fortalecida, ela não se abala. O que houve aqui? Versículo 1, sucedeu, pois, nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. Bem, o texto aqui, o autor Isaías diz que não puderam nada. Mas até então, para o rei Acais e todo Judá, essa notícia abalou a eles. E veja que quem uniu-se, irmãos, ao rei da Síria foi o rei de Israel. Israel, o que a gente entende? Israel e Judá, a divisão que houve no reino quando Roboão, filho de Salomão, por falta de sabedoria, contribuiu para essa divisão. Então ficou Reino do Norte, Israel, capital Samaria, e Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém. Então o povo de Israel dividiu, 10 tribos para um lado e 2 para o outro, Israel e Judá. Então tinha o rei de Israel e o rei de Judá, tudo irmãos. Tudo o que, pessoal? Irmãos, mas o rei de Israel se une ao inimigo para fazer guerra a Judá.
tanto a casa de Israel, quanto a casa de Judá, infelizmente, estavam no pecado por causa dos seus reis que não temeram a Deus. Os reis tinham grande influência sobre o povo. Se era o rei de Israel temente a Deus, ele levava Israel a temer a Deus. Se era o rei de Judá temente a Deus, a mesma coisa. Mas quando os reis não temiam a Deus, levava o povo, irmãos, à prática de todo tipo de mal. Mas Deus usa o profeta Isaías para tranquilizar tanto o rei como também todo o povo, prometendo livrá-los. Então, para todo momento difícil que nós passamos, principalmente nós que tememos a Deus, Deus sempre dará o escape. Eu não posso pensar que diante de uma tribulação, diante de uma aflição, de um momento de dificuldade, está tudo perdido, está tudo acabado. Embora tem situações realmente difíceis que, se nós olharmos assim, meu Deus, eu estou perdido, não tem saída. A gente não vê saída. E vem os pensamentos não só perturbadores, como também desesperadores, pensamentos pessimistas, negativos. Eu não vou aguentar, eu não vou poder suportar, eu não vou vencer isso, eu não tenho força. O crente não pode se ver assim. Ele tem que saber que para toda dificuldade Deus tem escape. Isso nos faz lembrar de 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. O que está escrito lá em 1 aos Coríntios 10, 13? Não veio sobre vós tentação. Em outras palavras, não veio sobre vós dificuldades, senão humana. A tentação aqui, como eu estou falando sobre momentos difíceis, não veio sobre nós. Tribulações, aflições que esteja além da nossa capacidade humana de suportar. Quer dizer, o diabo é o nosso tentador. Ele jamais vai poder nos tentar de uma forma sobrenatural. Não, é sempre no âmbito físico, emocional, né? É nessa área, matéria, família, saúde, finanças, questão também da sensualidade. Tudo isso são as áreas que ele vai se utilizar. Ainda o versículo ele diz o seguinte, pode passar por gentileza, mas fiel é Deus. Diga comigo, em meio às minhas dificuldades e tentações, Deus permanece fiel. Ele não muda em nada, irmão. Ele continua sendo todo-poderoso, Deus que faz além do que pedimos ou pensamos. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis suportar. O missionário costuma dizer, suponhamos, né? Missionário, eu tenho 1,65 m, eu vou falar de mim, eu tenho 1,73 m, se é que eu não diminui. Diz que com o passar do tempo a gente vai diminuindo, né? Perdendo alguns centímetros. Eu tenho 1,73 m, então Deus jamais permitirá eu passar por uma tentação, irmãos, com 1,74 m. Então, se eu estou, não é por causa do pecado, se não é por causa do pecado, se é pecado, tem que se consertar com Deus, é a primeira coisa a ser feita. Mas, graças a Deus, eu estou em comunhão com o Pai, tenho vivido o meu melhor momento com Deus, mas eu estou passando um momento difícil, pastor. Quem diz que consagração é isenção de problema, de luta, de tribulação? Aí que tem que se consagrar mesmo para aguentar. Mas eu tenho que ter o seguinte pensamento: se eu estou passando por isso, é porque eu posso passar. Se eu estou passando por essa dificuldade, é porque eu posso passar. Se eu estou me sentindo como no deserto, eu posso passar por esse deserto. Porque o meu Deus não me deixará passar por uma luta, por um momento difícil, acima da minha capacidade de suportar. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, leiam comigo, igreja. Vamos lá. 1, 2, 3. Pode passar o texto, por gentileza, vai. Antes, com a tentação, dará também o quê? O escape. Pode passar, por gentileza, para que a possais suportar. Então, diga para a pessoa do seu lado: você aguenta, irmão.
Você pode sim, pode suportar, porque Deus dá o escape. Então os inimigos se uniram, vieram, mas Deus usa o profeta Isaías para tranquilizar o rei e todo o Judá, prometendo livrá-lo dos inimigos e os orienta a crerem com firmeza para não enfraquecerem. Olha o versículo, nós vamos passar agora para o versículo 2, que está escrito aí, nós lemos o 2, o 3, 7:3, e deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o coração e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho Jazube, saia ao encontro de Acais, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavandeiro. Então o escape estava vindo para Acais e Judá, através de quem? De um servo de Deus. É preciso estar atento àquilo que Deus fala através dos seus servos. Deus sempre vai, irmãos, enviar o mensageiro dele, para que este leve a sua palavra ao seu povo, para os seus filhos. E graças a Deus, mensageiros não faltam, nem no nosso ministério. Eu sou um mensageiro, pregador da palavra de Deus, missionário R.R. Soares, homem conceituado, esses anos todos aí anunciando o evangelho, as boas novas, tantos pastores e pastoras no nosso ministério. Ah, não tem outros ministérios? Tem. Mas eu não posso falar dos outros ministérios, eu falo daquele que eu faço parte, que eu conheço, Não conheço missionário de ouvir falar ou só de vista, conheço missionário na intimidade, Porque já andei junto com ele quando liderei estados e sei muito bem que é um servo de Deus, temente a Deus, não é só fachada não. Pastor Jaime de Amorim Campos, Pastor Mike, que hoje é o nosso líder estadual das Igrejas da Graça de Deus no estado do Rio de Janeiro, e vários outros pastores e pastoras. Mas não é só pastor e pastora, não. Deus tem servos e servas obreiros, você também. Diga para a pessoa do seu lado, você também é um servo de Deus. Meu irmão, quando Deus mandar você levar a palavra dele para alguém, vá lá e leva. Aquele alguém está precisando, está necessitando, está precisando. Pastor já me contou, na reunião que ele teve conosco, na terça-feira, foi terça-feira, quinta-feira, terça-feira passada, que ele estava no escritório e sentiu no coração, começa a reunião. Deus mandou ele começar a reunião, ele até falou, eu, pastor Jaime, começando a reunião, porque ele não tem esse costume, lá tem o ministério de louvor, Lá tem o ministério de louvor, mas nesse dia Deus tocou forte, vai e começa. E ele começou a reunião. Tinha uma irmã, Você lembra? Ela estava pensando em suicidar. Ela estava pensando em suicidar-se. E ela falou com Deus, se o Senhor existe, o Senhor vai usar o pastor Jaime para começar a reunião. Olha só. E se o pastor Jaime não obedecesse a Deus? Ele foi lá e começou a reunião e Deus mostrou para aquela irmã que ele vive e que ele existe. Ainda bem que o mensageiro de Deus esteve pronto para obedecer a Deus. Então, quando Deus mandar você também, irmãos, levar uma palavra para alguém, visitar alguém, mandar uma mensagem no WhatsApp, um versículo, um texto, ligar, deixa Deus te usar, porque isso vem no nosso coração. Isaías foi obediente. Ele foi usado por Deus para ser o escape para o rei Acais e todo o Judá. Deus sabe muito bem livrar o seu povo. Olha o versículo 4, diz o versículo 4. E diz-lhe, ordem de Deus para Acais e todo o povo de Israel. E diz-lhe o que, pessoal? Acautela-te e o que mais? E aquieta-te, ou seja, aquieta-te, acautela-te e aquieta-te, não temas.
nem se desanime o teu coração por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Então é como se fosse, né, um carvão. Quando diz assim tição, 2 pedaços de tição de madeira, é quando a madeira está em brasa, abrasada por causa do fogo. Tira ela do fogo, o que vai acontecer? Vai apagar. São 2 tições, eles não vão prevalecer sobre vocês. É Deus que está falando para Acais e todo o Judá. Versículo 5, porquanto a Síria teve contra ti o que, pessoal? Maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá e atormentemo-lo e repartamo-lo entre nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus. Isto não o que, pessoal? Isto não subsistirá, nem tampouco o que acontecerá. Ordem de Deus fortalecendo o seu povo. Deus sempre vai enviar a palavra dele. Nós só temos que ouvi-la e colocar o nosso coração naquilo que ele diz, confiar. Você já está com o seu coração cheio da palavra de Deus. Você que é membro dessa igreja, você que participa dos cultos, quantos cultos você já participou na sua vida? Quantos cultos como esse você esteve presente? Quantas pregações? Não só nesse 1 ano e alguns meses que eu estou aqui, os pastores que vieram antes de mim, quantas palavras? E quando você lê a sua Bíblia? Quando você estuda as Escrituras? Quando você assiste lá o programa, o Show da Fé, o Fala Amigo, o SOS, quantas pregações, irmãos, você teve o privilégio de ouvir? A palavra de Deus já está em você. Cristo está em você. Só que o nosso problema é não atentarmos para aquilo que Deus, ele fala conosco por meio da sua palavra. Nós já estamos preparados para enfrentar qualquer dificuldade que vier nessa vida, porque nós que amamos Deus, guardamos a sua palavra, ela verdadeiramente nos capacita a vencer e a superar todo o mal. Diga para a pessoa ao seu lado, pergunte para ela assim, lutas? Diga para ela, não é novidade. Dificuldade? Não é novidade, irmão. Tribulação? Não é novidade. Então, para que se desesperar diante das aflições, das tribulações, das dificuldades? Faz parte, como eu falei, não é pecado, melhor ainda. Se é pecado, conserta-se com Deus, endireita-se com Deus. É o que tem que ser feito. Converter, voltar para Deus. E assim santificarmos a nossa vida por amor a Ele. Deus é Deus e nunca deixará de ser o que Ele é. O versículo 8 e o versículo 9, na tradução da NVT, fica da seguinte forma: pois a Síria não é mais forte que sua capital Damasco, e Damasco não é mais forte que seu rei Rezim. Quanto a Israel, em 65 anos será esmagada e completamente o que, pessoal? E essa tribo, ela realmente não existe mais. O povo de Judá hoje, o povo de Israel que nós falamos é Judá, porque até entre Judá havia alguns das tribos de Israel, mas essa tribo do Reino do Norte desapareceu. Você tem ideia? Porque transgrediram muito, muito mesmo aos olhos do Senhor. Mas os descendentes de Abraão continuam até hoje, mas essa tribo do norte foi esmagada. Versículo 9, diz o texto: Israel não é mais forte que sua capital Samaria, e Samaria não é mais forte que seu rei Peca, filho de Remalias. Se vocês não crerem com firmeza, olha aí, como é que é, pessoal?
se vocês não crerem com firmeza. Então, para eu estar firme, eu tenho que crer com firmeza. Olha só, por isso que sexta-feira agora, eu senti no coração, quando eu estava separando a mensagem para hoje, de fazer, irmãos, esse propósito, sexta-feira da firmeza total. Tem áreas na nossa vida que a gente precisa se firmar. Pastor, a minha vida financeira não está firme, parece que tem alguma coisa amarrando. Pastor, a minha saúde não está firme, pastor. Eu não estou bem fisicamente. Pastor, não estou bem emocionalmente. Pastor, meu casamento não está, eu não estou firme. E a Bíblia manda, estai, pois, firme na liberdade que Cristo vos libertou. Nada de bambeza, irmão. Nada de ficar tremendo. Tem que estar firme. Em todas as áreas da sua vida você tem que estar firme. Firmeza. Eu vou continuar dando o shampoo que nós estamos consagrando no sachêzinho. Estamos consagrando. O Deus que abençoou as águas do Jordão para curar Naamã, que abençoou as águas do tanque de Siloé, para o cego se enxergar, que abençoou o sal, que Eliseu jogou nas águas de Jericó para elas se tornarem saudáveis, que usou o cajado de Moisés para fazer sinais, é o mesmo Deus que pode, através de um shampoozinho que a gente consagra, operar na sua vida. Então, se você quer firmeza, vem sexta-feira, irmão. Vem guerrear contra tudo que está fazendo, irmãos, a sua vida balançar em qualquer área. Diga para a pessoa ao seu lado, firme e constante. Mas para nós estarmos firmes, temos que crer com firmeza. A gente tem que se apegar à palavra de Deus com firmeza, com determinação. Então Deus, ele demonstra de maneira, irmãos, espontânea, a sua graciosa vontade em querer confirmar sua promessa para o rei Acais e também para todo Judá. Como esse Deus é bom. O rei Acais, porém, ele rejeita. O rei Acais não se apegou com firmeza ao que Deus determinou para o povo dele e para ele mesmo. Ele duvidou, ele rejeitou por causa da iniquidade que ele praticava e da sua incredulidade. Versículo 10, assim está escrito, 7, versículo 10. O texto diz, e continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo, pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal, pede-o ou embaixo das profundezas, ou em cima onde? Nas alturas. Acais, porém, disse, não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Ele não estaria tentando ao Senhor. Quem é que mandou ele pedir sinal? O próprio Deus. Deus mandou, pede um sinal. Se você está duvidando, ou melhor, para confirmar que Israel e a Síria não terão domínio sobre você, seu reinado e o povo de Judá, pede um sinal, Acais. Pode pedir, seja em cima no céu, embaixo na terra, pede, não pedirei. Ele foi contra a vontade de Deus. Nunca podemos ir contra o que Deus nos ordena. Como escreveu Samuel, o obedecer é melhor do que o que, pessoal? É o melhor do que o sacrificar. Acais, porém, disse, não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Ele estava, irmãos, numa grande incredulidade. E essa incredulidade para com Deus de Israel levou o rei Acais a fazer coisas horríveis. Coisas horríveis. Pois além de ele fazer aliança com o ímpio, deixa Isaías marcado, vá lá em 1 Reis comigo, 1º livro de Reis, capítulo 7. Tanto nos livros dos reis, quanto nos livros de crônicas, nós vemos a história do rei Acais. Aqui em 1 Reis, capítulo 16, versículo 7. Ele, ao invés de obedecer a Deus, confiar no Senhor, ele fez aliança com o ímpio,
Deus estava ali, eu estou aqui contigo. Ele preferiu confiar no homem. Jeremias 17:5, maldito o homem que confia no homem, né? E faz do próprio braço a sua força. Diz o versículo 7 de 1 Reis, capítulo 16. Assim veio também a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Jeú, filho de Anani, né, contra Baasa, contra a sua casa. Por tal os olhos do Senhor, irritando a obra, deixa eu ver aqui direitinho, se essa é a referência certa. Eu vou aqui em 2 Reis, porque às vezes a gente troca primeiro por segundo, irmãos, por primeiro. Eu vou aqui, para vocês não ficar de um lado para o outro, versículo 7, isso, você viu que fizeram até seu dito, e debaixo da mão do faraó, do Egito também, andaram estatutos, lançaram fora diante dos filhos de Israel. Aqui está, Oséias, rei de Israel, já não é o capítulo 17, 1 Reis 17, 7, versículo 7. Sucedeu assim que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera para subir da terra do Egito, de debaixo da mão, mandaram os estatutos. Isso aqui eu vou ficar devendo vocês aqui. Mas, além de ele fazer aliança com o ímpio, ele também, irmãos, queimou seus filhos como sacrifício a um deus pagão. Vamos no livro de 2 Crônicas, vem comigo, agora a gente acerta. 2 Crônicas, capítulo 28. Quem está vivo, diga graças a Deus. Diz assim o versículo 1 do capítulo 28. Aqui está bem certinho, que é ele mesmo. Acais é ímpio, e os sírios afligem-no. Tinha Acais 20 anos de idade, quando que a igreja começou a reinar. 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 1. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto ao quê, pessoal? Aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Antes, andou nos caminhos dos reis de Israel, e demais disso, fez imagens fundidas. A quem, pessoal? A Balaíns. Trocou o verdadeiro Deus por deuses, os deuses cananeus. Deuses feitos por mãos de homens, projetados por Satanás. Olha que coisa horrível que ele fez, pessoal. Também queimou incenso no vale do filho de Inom e queimou seus filhos, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Diga misericórdia. O cara matou seus próprios filhos, o desespero dele em querer se livrar do inimigo leva ele a sacrificar os filhos e queimá-los, irmãos, em nome desse Deus pagão. Versículo 4, também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore verde. No próprio livro de Isaías, a gente viu que ele fez aliança com o rei, irmãos, Ciro, foi o que ele fez. Ele fez essa aliança. Uniu-se com o ímpio, coisa que nenhum cristão deve fazer, e ainda queimou, sacrificou os seus próprios filhos. Diga, incredulidade. A incredulidade leva à perversidade, leva à maldade. Porque quando a pessoa não crê que há um Deus todo-poderoso, soberano, que é amor, mas que também é justiça, que ele certamente, irmãos, nos julgará pelos pecados cometidos e não deixados, então fica fácil para a pessoa cometer todo tipo de pecado. Por isso que tem gente que prefere ser ateu. Ser o quê? Ateu. É melhor acreditar que não existe um Deus, porque assim não haverá condenação dentro de mim pelas práticas erradas que eu faço, embora há.
Qualquer ser humano, irmãos, tem a chamada voz da consciência. O que é a voz da consciência? É o próprio Espírito de Deus que ele colocou em nós, que aprova ou reprova nossas ações e reações. Não precisa ser crente, até o ímpio sabe das coisas erradas que ele faz. Mas é melhor lhe crer que não existe um Deus santo, um Deus que exige santidade, um Deus que há de julgar, irmãos, os ímpios, os pecadores, embora Deus não quer que o homem padeça. O inferno não foi feito para o homem, e sim para o diabo, e os anjos se uniram a ele. A salvação está em Cristo, mas quem não quiser entrar pela porta estreita, e sim escolher a porta larga, irmãos, espaçosa é a porta que conduz o quê? A perdição. A perdição. A porta estreita é Jesus, o Evangelho, ser crente, crente em Cristo, crente no Evangelho. E quem é crente em Cristo, crente no Evangelho, faz a vontade dele. Acas não era um crente, era rei do povo de Deus, mas ele era, irmãos, incrédulo e vivia nessa maldade. Rejeitou a ajuda de Deus. O que ele rejeitou, igreja? A ajuda de Deus. Diga comigo, quando Deus fala, qual deve ser a nossa reação? Diga para a pessoa do lado, faça essa pergunta para ela. Quando Deus fala, qual deve ser a nossa reação? Quando Deus fala conosco, quando Deus diretamente fala com a gente por meio da sua palavra, ou usando alguém de forma, irmãos, correta na palavra, qual deve ser a nossa reação? Atentemos para o conselho que o Senhor Jesus deu ao próprio Tomé. João capítulo 20, deixando Isaías marcado, tá, pessoal? João, Evangelho de Cristo segundo João, capítulo 20, versículo 37. Eu leio a parte inicial e vocês vão ler a parte final desse capítulo 20 de João, versículo 27. Eu começo. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Vocês comigo, 1, 2, 3, vai. Não sejas incrédulo, mas crente. Diga um para o outro, não seja incrédulo, mas crente. Deus falou, acredite, creia na palavra dele. Ela não pode voltar vazia. Ele é fiel à sua palavra. Deus, ele não pode mentir. Simplesmente não pode mentir. Por que Deus não pode mentir? Porque o diabo, primeiro, que ele é fiel. E segundo, porque o diabo é o pai. Então, se Deus mente, quem vai ser o pai de Deus, irmão? O próprio diabo vai ser pai de Deus. Por isso que Deus não pode mentir. E nenhum filho de Deus também deve mentir. Porque quem é filho de Deus não é filho do diabo. Diga comigo, quem mente são os filhos do diabo. Qualquer mentira, o diabo é pai. O senhor pode provar na Bíblia para mim? Posso. João 8,44, né? Se não me falha a memória. 8,44, põe para nós aí. Jesus chamando a atenção dos judeus que, irmãos, o resistiram, que se levantavam contra ele, que não criam nele, que chamavam ele, irmãos, de até filho de Belial, ou seja, filho de Belzebu. Eles chamaram Jesus de filho de Belzebu, você tem ideia? Jesus vira para esses judeus incrédulos e diz para eles: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso. Irmão, você está andando alguma mentira aí? Deus não está sendo seu pai. Você está sustentando uma mentira? Deus não pode ser seu pai. Mas mentir não é só inventar um fato, também significa ocultar uma verdade. Ocultar o quê, pessoal?
Eu viro o pastor Saulo, ele sabe de algo que eu pergunto para ele, você sabe disso? Não, eu não sei. Ocultou uma verdade, isso também é mentira. Então é importante a gente estar ligado. Nenhum mentiroso vai entrar onde? No reino de Deus, porque todo mentiroso tem o pai. E o pai do mentiroso não é Deus, é o diabo. Está amarrado em nome de Jesus. Jesus é a verdade. João 4, 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade. A verdade e a vida. Então, Deus falou, o certo é crer, é obedecer. Isaías, então, com essa atitude do rei Acais, ele repreende o rei e o povo, mas Deus, ele decide dar um sinal maravilhoso para confirmar a libertação salvadora providenciada por ele. Capítulo 7, versículo 13. Depois da rebeldia de Acais, então ele lhe disse, Isaías puxa a orelha dele, ouve agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, senão que ainda afadigareis também ao meu Deus. Vocês estão desobedecendo ao homem, Isaías, homem de Deus, servo de Deus, e agora a ordem vem dele, vocês também estão afadigando. Na tradução da NVT, esse versículo 13, fica assim, isso, início. Então o profeta diz, ouçam bem, descendentes de Davi, não basta esgotarem a paciência das pessoas, agora também querem esgotar a paciência de Deus? Versículo 14, na corrigida, Deus decide confirmar o sinal do escape para o seu povo. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome o quê? Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Emanuel significa o quê? Deus conosco. Deus sempre foi o Emanuel do seu povo. Tanto no Antigo Testamento, quando você lê o Antigo Testamento, você vê Cristo. Porque todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, o Emanuel. Deus presente, Deus conosco. O Novo Testamento, a gente vê o Emanuel. Hoje, o Emanuel está conosco. Essa era a maior prova de livramento e salvação que Deus poderia dar para o seu povo, o Emanuel. Tem uma mosquita aqui, tem que falar para ela que eu sou casado e não sai de cima de mim. Está o tempo todo aqui, essa mosquita. Então, Deus o tempo todo esteve e sempre estará conosco. Emanuel é o sinal permanente do cumprimento dessa promessa. É o sinal permanente, eterno, né? Do cumprimento dessa promessa, ou seja, Deus sempre estará com o seu povo através do seu Filho Jesus Cristo, garantindo salvação, proteção e vitória. Em todo tempo ele fará isso, ele não pode voltar atrás. E glória a Deus que ele projetou isso através do seu povo hebreu, alcançar nós, os gentios, né? Porque nós também estávamos no plano de Deus. Israel, podemos dizer, a testemunha, a carta viva de Deus no Antigo Testamento. E por meio deste povo, Deus fez com que o Emanuel também estivesse presente com os gentios que recebessem, né, irmãos, essa aliança através do seu filho. Versículo 15 diz assim: manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Versículo 16: na verdade, antes que este menino
saiba rejeitar o mal e escolher o bem. A terra que te enfadas será desamparada dos seus o quê? Dos seus 2 reis. Então o Emanuel veio com justiça, e todo aquele que estiver na iniquidade será simplesmente eliminado. E esses reis, tanto de Israel quanto de Judá, estavam na iniquidade, no pecado. O pecado traz destruição. O salário do pecado é o quê, pessoal? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Por isso que para a gente ter a vida eterna, a gente tem que morrer, né? Ou se Jesus voltar e a gente ser irmãos arrebatados e receber um corpo transformado. Porque para eu ter a vida eterna e poder ver Deus face a face, eu vou ter que morrer, você vai ter que morrer também, porque nenhum homem verá a glória de Deus, a face de Deus, e sobreviverá. A carne e o sangue não pode herdar o reino dos céus, não pode herdar o reino de Deus. Por isso que o salário do pecado é a morte. Mas para a igreja, a morte, ela, irmãos, é a passagem para a vida eterna. Nós já temos ela, mas viveremos ela na sua plenitude quando, irmãos, naquele grande dia, nós, irmãos, ressuscitarmos e sermos arrebatados para vivermos eternamente com esse Deus. Vida, e vida com o que, igreja? Vida com abundância. Diga comigo, independente de quanto tempo levará para se cumprir a promessa feita por Deus, ele cumprirá. Ele cumprirá. 700 anos depois, a promessa se cumpriu. 700 anos depois que foi prometido, o Emanuel, essa promessa foi cumprida. Deus é fiel. Segundo aos Coríntios, desde Isaías, marcado, sempre marcado, capítulo 1, versículo 20, de segundo livro de Samuel, segundo aos Coríntios, assim diz o versículo 20, confia, crente, confia, se apegue na palavra de Deus com firmeza para estar firme, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Vamos ler juntos? 1, 2, 3, agora vai. Porque, cadê a igreja? Vai. Vocês ficam presos nesse negócio aí, né? Não trazem Bíblia. Vocês estão preguiçosos com esse negócio aí, irmão. Tem que trazer a Bíblia. Coloca aí, porque senão eles não vão falar nada. Isso, põe lá. Quero ver o dia que der tilt. Diga para a pessoa, seu lado, pergunte, cadê a sua Bíblia, crente? Vamos lá, o versículo 20, 1, 2, 3, vai. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus. Então Deus tem que cumprir com o que ele fala, simplesmente. Ele se obriga a cumprir com a sua palavra, mas ele só pode cumprir a palavra dele, é lógico, em favor, em benefício, ou seja, ou melhor dizendo, os benefícios, né, de Deus só alcançarão quem crê. O que não crê não recebe. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago já escreveu sobre isso no capítulo 1. Jesus deixou de fazer muitos milagres entre os seus por causa da incredulidade deles. Tem coisas que, independente de eu crer ou não, Deus vai fazer, porque é algo que não envolve simplesmente eu acreditar nele ou não, mas é algo que ele fala. Por exemplo, a maior promessa para nós que vivemos o tempo da graça é a segunda vinda de Jesus, porque Deus prometeu isso. Deus prometeu o Emanuel para o seu povo, em princípio para o seu povo. O povo acreditou? Muitos não acreditaram. Acaz não acreditou. Mas Deus, por ele ter dito que o seu filho viria, independente se o povo creu ou não, ele cumpriu. Jesus virá? Virá, porque Deus disse. A Bíblia diz que Jesus virá. Então, independente se eu e você, o mundo crê ou não, vai cumprir. Jesus virá.
Agora, tem coisas que para eu receber milagre, cura, libertação, etc., ou algo que Deus me prometeu na sua palavra, ele precisa que eu creia para poder cumprir. Então o diabo é sagaz, astuto, ele quer nos levar à incredulidade. Se Deus faz 300 milhões de promessas, 300, irmãos, 300 milhões são sim. Independente do tempo, o que ele fala cumprir-se-á, vai se cumprir, porque Deus é fiel. Quanto ao rei Acaios, para a gente finalizar a mensagem, e as pessoas que foram incrédulas como ele, não, irmãos, experimentaram e nem participaram do cumprimento dessa promessa feita por Deus. Foram levados em cativeiro, foram destruídos, o rei Acaios morreu, e como Deus falou, os 2 reis da perversidade, irmãos, foram eliminados, o povo sofreu debaixo da mão de muitos inimigos, porém, contudo, todavia, o cumprimento dessa promessa feita por Deus, irmãos, ele verdadeiramente, como nós sabemos, ele fez ela cumprir. O Emanuel veio, diga comigo, o Emanuel já veio e também está no nosso meio. O Emanuel está aqui. Ele é o Deus conosco. Ele é a palavra da vida. Ele é essa palavra que fala com a gente, que nos anima, que nos levanta. Ele é o Emanuel, quem tem aliança com Deus através de Jesus Cristo. O Emanuel está presente. Veja aí Mateus capítulo 1, versículo 18. Vamos lá, pode desmarcar Isaías. Vamos lá em Mateus capítulo 1, versículo 18. Você não está sozinho, crente. Lembre-se, em meio às dificuldades, lembre-se do Emanuel, acredite, confie e apegue-se a ele. É o mínimo que nós podemos fazer. Assim está escrito, Mateus, versículo 18 do capítulo 1. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi o que, pessoal? Foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido de quem? Do Espírito Santo. Lembra que eu preguei aqui? Aí o José, quando viu a Maria grávida, ele pensou, ela me traiu, nem nos casamos, ela já me traiu. Aí ele pensou em deixá-la secretamente, para não causar escândalo. Ele pensou, mas aí o anjo do Senhor veio a ele e explicou o que estava acontecendo com a sua amada, que ela estava grávida pelo Espírito Santo, né? Essa foi a orientação que ele recebeu do próprio anjo, como nós vemos aí no versículo 19, né? 1:19, o que está escrito aí no 19? Então José está o seu marido, e projetando, versículo 20, eis que em sonho, né, lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é de quem, pessoal? É do Espírito Santo. Versículo 21, e ela dará à luz um filho, e lhe chamarás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz. Qual foi o profeta que disse isso? Isaías. Quantos anos antes? 700 anos antes. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é o quê? Diga de novo, Deus. Mais uma vez, diga para a pessoa ao seu lado, Deus conosco. Coloque a mão sobre o seu coração e diga, Deus comigo. Ele está com o seu povo.
Em qualquer situação, ele não foge do barco, nem da tempestade. Pelo contrário, ele acalma a tempestade. Ele desfaz, irmãos, o mal. Ele salva, ele cura, ele liberta, ele provê, ele multiplica o pouco, ele faz coisas extraordinárias. O problema é a nossa incredulidade, o não crer naquilo que ele nos fala, naquilo que ele nos garante. Por isso que padecemos, sofremos, nos afligimos, temos falta de tantas coisas, a doença prevalece, a perturbação, o medo, a ansiedade, o nervosismo, o desequilíbrio, tantas coisas ruins passam a dominar as nossas vidas, porque deixamos de lembrar de que Emanuel, Deus está conosco. Em todo o tempo, Paulo enfatiza isso também, né, na sua carta escrita aos Gálatas, capítulo 4. Meu irmão, minha irmã, calma, reconheço o Emanuel contigo. Tudo vai mudar, vai ficar, seu ponto de vista vai ser outro. Deus está comigo. Tira esse negócio da sua cabeça, eu não posso, eu não consigo, está difícil, eu nunca vou sair dessa situação. Para com essa negatividade, isso não é coisa do Emanuel. O Emanuel não nos desencoraja. Digo isso, versículo 1, pois que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, quando Deus viu que tudo estava consumado para cumprir a palavra dele, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então Jesus veio, morreu por nós, ressuscitou, está à destra do Pai, nos enviou o Consolador, seu substituto, e nos deixou a sua palavra. O Emanuel está presente entre nós, principalmente através da palavra. Qual é a maior prova, irmãos, física, material de que Deus existe? Aqui, ó. Me deu uma prova física, uma prova material da existência de Deus. Aqui, a Bíblia. Não, mas a Bíblia foi escrita por homem. Já pensou Deus usar o boi para escrever? Ô boi, escreve aí, boi. Já pensou Deus usar, irmãos, o jumento para escrever? Jumento. Escreve aí, o único ser capaz de, irmãos, ouvir Deus, capaz de entender e de escrever, quem é? Toda a escritura é divinamente o quê? Inspirada por Deus. Mas por que o senhor fala que a Bíblia é a prova viva de que Deus, real de que Deus existe? Porque Jesus falou, passará o quê? O céu e a terra, mas as minhas palavras. E onde estão as palavras de Jesus? Já tentaram destruir a Bíblia? Já, muitas vezes. Até hoje. Tem cada projeto de lei cabeludo aí contra essa palavra, contra esse livro. Mas Jesus falou que a palavra dele não passa. Emanuel, irmão, aqui, ó o Deus conosco. Diga para a pessoa ao seu lado, você quer Deus contigo? Leia a Bíblia, crente. Estude a palavra. Fala com ele, Senhor, revela-te a mim. Fica na palavra, você tem que comer a Bíblia, irmão. Você tem que comer a palavra, você tem que ler ela todo dia. Todos os dias. Não é só ficar com essa pregação e passar o domingo todo sem fazer mais nada, não. Você tem que estudar, você tem que trazer.
o Emanuel para perto de você. Aliás, é você que tem que chegar perto dele. Somos nós que temos que nos aproximar dele. Então, guarde isso. Nos momentos de dificuldades, em meio a muitas tribulações, lembre-se sempre do que o próprio Emanuel disse em Mateus capítulo 28. Olha o que o Emanuel disse em Mateus capítulo 28, versículo 18, fechando aqui a nossa mensagem. Assim está escrito, Mateus capítulo 28, versículo 18, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, o que ele disse? É-me dado todo o poder aonde? No céu e na terra. E o que mais? Portanto, ide, ensinai todas as nações, isso é para os discípulos dele, que somos nós também, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Diga comigo, Emanuel, Deus conosco. Aplaudam a ele bem forte. Ele é o Emanuel, e Deus conosco. Põe a mão sobre o seu coração. Deixa eu orar pelos amigos de casa. Pai, obrigado por essa palavra que o Senhor nos deu, e eu agora uno a minha fé com a fé de todos que tiveram paciência para ouvir essa pregação através dos nossos canais, Pai. Que o teu nome seja glorificado. Que essa pessoa que recebeu essa palavra guarde-a no mais íntimo do coração e a coloque em prática. Que o espírito de incredulidade que se apoderou do rei Acais e daquele povo da sua época não venha ter nenhum domínio sobre a vida desses que receberam a tua palavra. O mal que vinha dizendo para esse homem, para essa mulher, para esse rapaz, para essa moça, que eles estavam sozinhos em meio a essa tribulação, a dificuldade que estão passando, este inimigo já está derrotado, envergonhado, e toda a ação dele eu paraliso agora. Solta a vida desse homem, solta a vida dessa mulher, desse rapaz, dessa moça, e que cada um, Senhor, decida manter-se debaixo da sua autoridade, do seu governo, não sendo incrédulo, repito, como Acais, mas confiante nessa palavra. Que essa pessoa creia que o Senhor está com ela e já deu a ela a vitória. Já deu a ela, meu Deus, em nome de Jesus, toda a capacidade, não só para aguentar, suportar esse momento difícil, como superá-lo e vencê-lo. Estão abençoados em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Olha, Deus te abençoe. Avenida Isabel, 123, Igreja Internacional da Graça de Deus, em Santa Cruz. Eu faço parte da equipe de fé do missionário R.R. Soares, e é com grande satisfação que eu e essa equipe de fé aqui, que está comigo nessa congregação, receberemos vocês. Todos os dias temos reuniões. Segunda, às 9 da manhã, ou melhor, 8 da manhã, 14 também, 19h30. Quartas e sextas. Quarta é família. Estamos numa batalha aqui pela salvação da família. Não para a perdição, e sim para a salvação da família. É o que temos feito com o propósito da Arca da Aliança, a Arca de Noé, ela representando a salvação para toda a nossa família. E sexta-feira, amigos, é a sexta-feira da firmeza completa, hein? Firmeza completa. O que é que na sua vida está abalado, não tem tido firmeza? Vem unir a sua fé com a minha. Isso mesmo, também às 8 da manhã, às 14 e às 19h30. Domingo, domingo que vem vai ser a Santa Ceia. A ceia do Senhor com o propósito da grande colheita. Venha, Deus te espera. Um aplauso de Jesus mais uma vez, povo de Deus. A Ele toda a glória. Fique de pé, igreja amada. Ponha-se de